Fala aí, seus torcedores que estão jogando na quarta pela Série B. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e vamos começar do seguinte. Primeiro, quero pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, aqui no comecinho, deixe seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, marca o sininho para acompanhar os lançamentos. Vocês estão vendo que eu tô fazendo análises do Atlético, meu time do coração, faço também do Vila, vai ter análise mais tarde, tem feito também do Goiás, apesar de não ter feito do último jogo, e algumas outras que, assim, conforme for tendo, eu vou gostando de fazer e vou fazendo, né? Tô acompanhando a Série B, porque é onde o meu time joga. E assim, primeiro, vamos tirar logo o caminhão do meio do caminho, né? Que é o seguinte, o Atlético foi roubado, tá? A bola saiu no lance do Mirassol, tá? Para começo de conversa. Você, torcedor do Mirassol, tem todo o direito de criticar, de discordar. Eu aceito a discordância. Eu procurei o máximo possível uma imagem que pudesse ser conclusiva, mas a TV não mostra, eu não vi imagem de frente. Eu no estádio não consegui rever o lance, eu tô assistindo lá no estádio, então não tive como rever pra saber. Mas dali de onde a gente estava sentado, eu tava sentado de frente à linha do meio de campo. A bola claramente saiu, Isso não tira o mérito do Mirassol de conseguir trabalhar a bola e finalizar pro gol do Ronaldo, e não tira também o demérito do Atlético de não conseguir fazer uma cobertura e no mínimo ter uma postura madura. Que, o juiz não deu a saída de bola, esquece o juiz, joga o jogo e depois reclama, tá? Você não pode simplesmente ficar parado esperando o Mirassol, que não tem nada a ver com isso, interromper a jogada. Cara, o juiz não deu a saída de bola, continua o jogo. Para de interromper a marcação e deixar o time adversário fazer o que quiser, sabe? Parabéns ao jogador do Mirassol que finalizou, camisa 10, finalizou uma bola belíssima, um golaço, né? Que abriu o placar, tá? Beleza? Essa parte do gol já foi. Segunda coisa, parabenizar o time do Mirassol pela partida que fez. Foi um ótimo jogo do time de São Paulo. 2 chegadas, 2 gols. Depois dos 2 gols, ainda teve algumas chegadas e uma bola na trave, poderia ter sido 3, né? 3 gols. Então parabenizo vocês. E por fim, pedi até desculpas porque minha voz tá um pouco estranha, porque eu gritei muito no jogo de hoje. Gritei muito. Então vamos lá. O Atlético empatou em 2-2 com o Mirassol. O Atlético entrou em campo escalado com o Ronaldo no gol, na zaga o Heron e o Alex, nas laterais Rodrigo Soares e Jefferson, fazendo a sua última partida, porque eu não faço ideia do motivo. O Vasco comprou o Jefferson, comprou aí o empréstimo, vai fazer um empréstimo do Jefferson, e o Jefferson vai jogar no Vasco na Série A, né? Eu agradeço a Deus, tá? Eu não vou mentir, eu agradeço a Deus, muito obrigado Vasco da Gama, 777, ou seja lá quem for, por essa compra, porque vocês estão fazendo um favor, tá? E eu não sei de onde vocês viram que o Jefferson pode ajudar vocês na Série A, mas eu desejo boa sorte pra ele lá no Vasco, beleza? Porque aqui no Atlético, o jogo de hoje mostrou que, sinceramente, eu não sei, eu não entendi essa compra, tá? E agradeço por ela, porque é um dinheirinho que entra no caixa do Atlético, empréstimo, né, no caso, mas enfim, de qualquer forma agradeço. Nós não temos lateral esquerdo aí, no momento, assim, pra substituir, mas independente do que for, a gente vai colocar um zagueiro ali, coloca um jogador improvisado, que vai fazer a cobertura melhor do que o Jefferson tem feito, beleza? No meio, entramos com o Haldney, Matheus Salles e Shailon. Nas pontas, o Kelvin e o Luiz Fernando, na frente, Gustavo Coutinho. Kelvin entrando no lugar do Bruno Tubarão, suspenso. E pra mim, Bruno Tubarão suspenso é reforço, tá? Porque o Kelvin é muito mais jogador do que o Bruno Tubarão. E mesmo com essa formação, que tecnicamente é uma formação titular, né, do Atlético, quem deu as cartas foi o Mirassol. Mirassol controlou o primeiro tempo, fez o seu gol, que pra mim, inválido, tá? Gol ilegal, a bola saiu, mas fez o seu gol.
teve oportunidades, chegou com velocidade quando tinha a bola, e o Atlético não consegue criar jogada pelo meio. É só na ponta. Ponta e cruzamento, ponta e cruzamento, ponta e cruzamento. O Heron estava armando o time, tá? Porque o Shailon, quando pegava a bola, tocava para trás. Quando tocava para frente, errava e proporcionava o contra-ataque adversário. E isso foi a tônica do primeiro tempo. O Kelvin tentando fazer jogadas sozinho. Quando o Luiz Fernando recebia a bola, também tentava sozinho. O Rodrigo Soares amarrado lá atrás na defesa, não apoiando pelo lado direito. O Jefferson tentando dar um apoio pelo lado esquerdo, mas não tem a qualidade esperada para isso. Fez o que pôde na parte ofensiva, deu milhares de espaços na parte defensiva, né? E o Atlético sem meio de campo, porque o Shailon não funcionava. O Gustavo Coutinho fazendo parede do jeito que podia, sem ter um entrosamento ali, sem mostrar um entrosamento claro entre Shailon, Luiz Fernando, Kelvin e Gustavo Coutinho. Parecia que cada um jogava para um lado, ninguém se aproximava, faltava aquela tabela, faltava aquele trabalho 1-2 ali. E o Mirassol, quando tinha a bola, conseguia chegar em velocidade, só não levou tantos perigos assim pro goleiro Ronaldo, mas era um time mais centrado. Quando estava sem a bola era muito mais compacto, né, do que o Atlético, e conseguiu controlar o primeiro tempo com facilidade, tá? O 1-0 só não foi maior porque o Mirassol não apertou o jogo, não tentou fazer o segundo gol, controlou o primeiro tempo para ficar no 1-0. Viemos para o segundo tempo e já de cara a gente teve a substituição do Alex, que na minha opinião fez aliás, 1,5, né? Excelentes partidas, né? O último jogo passado contra... que nós ganhamos 3-1, esqueci o adversário. O Alex foi pra mim um dos melhores jogadores da partida e hoje vinha fazendo um bom primeiro tempo. Não foi culpa dele o gol, na verdade foi uma falha generalizada do time, né? Uma falha coletiva. Mas ele deve ter sentido alguma coisa ali, me falaram que tinha sofrido alguma pancada na canela e saiu pra entrada do Gasal. O Gasal. E aí o Atlético se lançou ao ataque, que era o que restava, né, pro Atlético fazer, e conseguiu chegar ali aos trancos e barrancos com a bola espirrando e finalizações. Gente, o goleiro do Mirassol é o Alex Muralha. E aí o Atlético não chutava no gol. No primeiro tempo não teve chute a gol. O primeiro chute foi no segundo tempo, tá? Chute no gol, tá? Em direção ao gol. E aí, cara, o Atlético começou a finalizar, errando muitas finalizações, mas buscou a finalização. O Shailon perdeu uma bola de cara pro gol ali, né, de frente. Teve um chute de fora da área e fomos seguindo assim. O Atlético mais presente no campo ofensivo, o Mirassol se controlando ali atrás e eventualmente o Mirassol deixando o Atlético chegar na área. Era natural que o gol acontecesse. E aconteceu num bate-rebate ali na área. A bola sobrou pro Haldney, que conseguiu a finalização e venceu o Muralha. E fez um 1-1 que explodiu os quase 8.000 torcedores que foram assistir o jogo nessa noite de quarta-feira. O estádio lotado, né, não completamente, né, não a lotação máxima, mas o estádio cheio numa noite de quarta-feira. A torcida empurrando o time, pedindo, implorando raça, implorando determinação, mas isso não se refletia em campo, sabe? Mesmo o time atrás no placar, depois o time empatou, você via que faltava aquela gana de vencer, sabe? Quando o time corre, disputa a bola, o time se joga, o jogador se joga em cima do lance e você vê aquela luta pela bola, coisa que eu não vi no Atlético. E aí, 1-1, o Atlético recua, fica um pouco mais lento, fica parecendo que tá gostando do resultado, empate dentro de casa contra o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, obviamente, que inclusive tá melhor na tabela que a gente, mas empate em casa contra o Mirassol não, né, cara? E o time parecia satisfeito com isso em campo. Só que o Mirassol, cara, o Mirassol não está à frente do Atlético na tabela à toa. É um time muito bem treinado e numa jogada pela esquerda, nas costas do Jefferson, o atacante, assim como o meio de campo Kim, o atacante do Mirassol, que ganhou todas as bolas na área, né, quando teve oportunidade, chegou por trás da zaga, nas costas do Jefferson, cabeceou fazendo o segundo gol do Mirassol, que dava naquele momento a vitória para o time paulista.
E o Atlético, aí sim, depois de perdendo novamente, já na reta final do jogo, é que o Atlético cria vergonha na cara e sai em direção ao ataque com gana. Só depois que o time tá perdendo no final do segundo tempo, né? Aí o Rodrigo Soares sentiu, foi substituído pelo Emerson Santos, teve a entrada do Ayrton no lugar do Kelvin, que pra mim não podia ter saído, tinha que ter continuado. O Léo Pereira entrou no lugar do Matheus Salles, né? E aí a gente teve a substituição do Daniel. O Daniel entrou no lugar do Gustavo Coutinho, né? E assim, o time se lançou de forma até meio desorganizada, mas pelo menos com essas entradas o time ficou mais compacto no ataque. Quando subia jogadores, subiam 2, 3 pelo mesmo setor. E no primeiro tempo, também no segundo, isso aconteceu às vezes, mas na lateral. E o time estava bagunçado. Não era uma compactação organizada, sabe? Tudo bem que no final do jogo também não foi tão organizado assim. Mas pelo desespero, sabe? Pela necessidade que o Atlético tinha de buscar o resultado, os jogadores buscaram mais as jogadas em profundidade, as tabelas. E antes de estar perdendo, o Atlético só ficava com um bolinho de jogadores ali, porque o Mirassol fazia uma ótima marcação, tá? Quando estava sem a bola, o Mirassol se compactava na posição onde a bola estava e evitava que o Atlético conseguisse tabelar. Só que depois, no final do jogo, claro, todo mundo já tá meio cansado e com as substituições, o Atlético ficou mais incisivo, sabe? Quando chegava o ataque. E foi pressionando. O tempo foi chegando ao final ali, 50 minutos. Tinha 9 de acréscimo. Numa jogada pela direita com o Emerson Santos. Olha lá, vou falar pra vocês. O Emerson Santos, ele participou do ataque do Atlético mais do que o Rodrigo Soares no jogo inteiro. Eu não sei qual foi a ordem dada para o Rodrigo Soares, se ele tinha que ficar preso na defesa, apenas na cobertura, mas fez muita falta, porque quando teve alguém para apoiar pelo lado direito, o Atlético cresceu no jogo. E tudo bem, a gente tem que levar em consideração também o final do jogo, todo mundo cansado, mas o Emerson Santos fez uma excelente partida a partir do momento que entrou. Cobertura defensiva, participação ofensiva, mesmo que não seja tão perfeita assim, mas ele estava lá, então ele chamava a marcação, conseguia conduzir a bola, e nisso a bola chegou pelo lado direito, cruzamento para dentro, o Shailon de frente pro gol, graças a Deus, dessa vez não isolou, e aos 53 minutos o Atlético empatou. E faz os 2-2, que dá os números finais da partida. O Atlético mereceu empatar? Cara, é difícil dizer, porque o Mirassol, depois que fez o segundo gol, até a chance de ampliar teve, que a bola foi na trave num contra-ataque muito bem puxado. Mas quem não faz, leva. E aí o Mirassol não fez aquele gol, poderia encerrar, fechar o caixão da partida. O Atlético foi correr atrás do prejuízo e pelo menos não se entregou. Lutou até o último minuto e conseguiu descolar um pontinho mínimo, que não é um bom resultado em casa, tá? Mesmo o Mirassol estando acima da tabela e tudo mais, nós tínhamos que fazer esses 3 pontos. Já que, se a gente quer brigar de fato ali em cima, a gente não pode perder a oportunidade de fazer 3 pontos em casa, com a torcida inteira apoiando e empurrando. A gente teve aí recentemente comemoração dos 14 anos da Dragões Atleticanos, inclusive meus parabéns aí pra torcida que sempre empurra o time, que sempre consegue fazer com que o estádio balance e vibre com o time, por mais que às vezes isso não se transporte pra dentro do campo. E merecia sim que o Atlético tivesse mais gana, mais raça, sabe? E eu senti falta disso em alguns jogadores. Talvez o Jefferson, por já estar saindo, não fez isso, inclusive o segundo gol foi, eu boto na conta dele, que foi nas costas dele, que ele não voltou para marcar. O meio de campo com o Matheus Salles e Haldney, ele peca um pouco na saída de bola. O Haldney tem uma saída de bola um pouquinho melhor, mas hoje foi um pouco discreto. E na frente o Gustavo Coutinho tá uma ilha. Cara, precisa de um jogador. Eu preferia que colocasse o Luiz Fernando de centroavante, entrasse com Kelvin Ayrton ou Kelvin Léo Pereira, por exemplo. 2 jogadores velozes, sabe? Do que você ter um centroavante que fica atravancado no meio dos zagueiros e não consegue participar do jogo. Resultado, o Atlético tá ainda em 9º colocado, vai ter que aguardar o restante da tabela para ver o que acontece. E
perdemos a oportunidade de fazer 6 pontos em casa, de 2 vitórias consecutivas. Mas tem um ponto positivo, o Atlético segue invicto, né? São 2 vitórias e 3 empates, 4 empates, alguma coisa assim. A gente tá invicto, já tem várias rodadas. Não é uma invencibilidade excelente, porque a gente empatou demais nesses últimos jogos, né? Mas temos que olhar pelo copo meio cheio também, né? Não vou olhar só a parte negativa. Agora é ver quem substitui o Jefferson, né? Nessa saída. E ver a entrada dos jogadores que foram contratados. O Silas, aquele Matheus que chegou, que é meio de campo, que pode ser uma sombra pro Shailon, que pra mim, apesar do gol que fez e salvou ali o time da derrota, não fez uma grande partida. Precisamos ver esses jogadores em campo para saber como é que o Atlético se comporta após janela de transferência. E claro, torcer para que o Baralhas volte em ótima forma, porque a gente está precisando de um meio de campo mais consistente. Haldney e Baralhas ali no meio, eu acredito que vai dar bom. Essa é minha análise. Se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve e marca o sininho para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.